Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento preparatório para a certificação AB900 da Microsoft. Hoje eu quero falar contigo sobre domínios. Como é que nós configuramos, trazemos os domínios personalizados para dentro de um tenant, de um ambiente de Microsoft 365 e configuramos ele de forma correta para que ele funcione com as nossas identidades, nossos usuários, grupos, né? Os nossos objetos dentro do Microsoft 365. Então, primeiro ponto, a nova URL da central de administração do Microsoft 365 passa a ser agora admin.cloud.microsoft. Vocês estão vendo ela já carregada aqui em cima. Contudo, se eu tentar usar a URL antiga, que era admin.microsoft.com, ele vai aceitar e vai fazer um redirecionamento. Olha lá, já redirecionou, tá vendo? Para admin.cloud.microsoft. Nós estamos aqui na central administrativa do Microsoft 365, e aonde você precisa ir, na barra lateral esquerda, é aqui em, primeiramente, mostrar tudo, senão ele mostra essa quantidade reduzida de ferramentas que a Microsoft entende que são as principais, né, mais utilizadas pelos administradores de Microsoft 365, como usuários, agentes, dispositivos, etc. Então você clica aqui em mostrar tudo, que ele exibe um hall bem maior de ferramentas. Aí a gente vai encontrar aqui a roda dentada de configurações, essa engrenagem aqui. E dentro dela a primeira opção é domínios, a opção na qual nós vamos trabalhar a aula de hoje. Dentro aqui de domínios, o que eu gostaria que você prestasse atenção, esse é um tenant meu, onde eu já tenho vários domínios implementados e parcialmente implementados, como vocês podem ver aqui, ó, instalação incompleta. Íntegro significa que ele foi totalmente configurado, tá? E validado, porque o objetivo principal e inicial dessa console aqui é ter domínios validados. Aí eu já te explico o que significa validado para a Microsoft nessa console de domínios aqui. O que eu gostaria que vocês voltassem a atenção de vocês nesse momento é para esse penúltimo domínio aqui, que eu vou até selecionar. Olha lá, ele entrou, né? Deixa eu voltar aqui, deixar ele só selecionado mesmo, para vocês não perderem a visão, o campo de visão dos outros domínios. Você vai notar que esse aqui é o único domínio que, na verdade, ele tem um subdomínio, né? Vision Share That, que vem antes do ponto, na verdade é um subdomínio do domínio principal, que é onmicrosoft.com. Esse onmicrosoft.com, esse sim é o domínio, ele não é meu, é da Microsoft. Esse é o único domínio que não é personalizado, não é custom domain, né? Ele é um domínio que a gente chama de domínio de provisionamento. Esse domínio, né, com o subdomínio aqui, ele monta um subdomínio mais o domínio, ele é criado na geração do tenant. Quando você cria um tenant, né, que eu já expliquei que é um ambiente de Microsoft 365, um environment de Microsoft 365, se formos para Portugal, lá eles vão falar que é um inquilino de Microsoft 365, na hora que a gente está gerando lá, ou trial, né, que é ambiente de testes, ou gerando um ambiente já para assinar, sem testar. A pessoa, muitas vezes isso acontece, tá? Não é o mais comum. O mais comum é você testar, fazer o trial, gostou, passa a pagar. Mas alguns já conhecem o Microsoft 365, não tem dúvida. Quando parte para criar o tenant, já parte para criar comprando. Inclusive nem faz o trial, já passa o cartão de crédito ali. Então eu não posso dizer que é só para trial, porque é para trial e para subscrição, para assinatura imediata, tá? Aí nós temos três situações. Trial, e aí usa o trial até a data limite. Se não vai assinar, aborta, para de usar, né? Não assinou, testou, não gostou, não quis continuar, vai ser desprovisionado pela própria Microsoft depois de um tempo. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é: estou gerando um tenant porque eu vou testar e depois vou assinar. Né? Então você testa durante um tempo, confirma, né, que é aquilo que você queria, a qualidade do produto, os serviços que estão ali dentro que você está testando, e depois você faz a assinatura. Esse é o mais comum, né, que a gente encontra. Terceiro cenário é aquele de subscrição, em que o dono de negócio, quem vai passar o cartão, porque com a Microsoft, por enquanto, ainda é só no cartão de crédito mesmo, tá? Para assinar diretamente com ela. Então ali a pessoa já cria o tenant, mais uma vez, nesse terceiro cenário, já para subscrever, para assinar, tá?
Independente disso, tecnicamente no back-end, por trás dos bastidores, no background, é gerado o que a gente chama de domínio de provisionamento. É muito fácil entender. É um domínio que foi gerado para poder provisionar o ambiente. Provisionar é criar, é fazer o ambiente nascer, né? É gerar ali esse environment, esse ambiente de Microsoft 365 nos data centers da Microsoft. Por isso, domínio de provisionamento, ok? E todo domínio de provisionamento, obrigatoriamente, desde que Microsoft 365 é BPOS, Business Productivity Online Suite, lá nos laboratórios iniciais da Microsoft, quando a nuvem ainda era uma ideia na cabeça da Microsoft e dos outros fabricantes, né, que trouxeram a nuvem aqui para o Brasil e para o mundo. Hoje a gente vive a nuvem, né? Hoje já estamos na era da inteligência artificial, já avançamos, nuvem já é uma realidade. O server que está morrendo cada vez mais, né, está sendo substituído pela transição para a nuvem, aí um resquício ainda de server que ainda tem, ou hybrid, né, empresas que são híbridas, parte local e parte online, parte on-premise e parte online. Por esse motivo, quando se gera um tenant de Microsoft 365, obrigatoriamente o domínio mesmo ele é onmicrosoft.com, e isso é desde o BPOS. Tá? A gente chama até esse serviço principal de nuvem da Microsoft de Microsoft Online Services. Tá? Tem muito a ver com o próprio domínio do produto da nuvem principal da Microsoft, que é SaaS. Né? Essa nuvem é SaaS, Software as a Service, software como um serviço. Tá com dúvida? Volta nas aulas anteriores que eu expliquei bonitinho CAPEX, OPEX, né? Ou CAPEX e OPEX, como alguns pronunciam, as diferenças das nuvens, elasticidade, continuidade de negócios, dá uma olhadinha lá que é fundamental, inclusive, para a certificação. Não dá para você estar nessa aula de console aqui de Microsoft 365, de administração do Microsoft 365, sem saber, sem dominar todos esses conceitos que eu expliquei nas aulas anteriores, tá bom? Então, obrigatoriamente, gera-se um ambiente, um environment, um tenant, um inquilino. Eu falo vários nomes mesmo para fixar, para você não ter a sensação de quando você escutar, você lê em algum lugar, você achar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não, nesses casos são a mesma coisa, tá? São nomes diferentes, nomenclaturas diferentes para se chamar uma mesma coisa ali. Então, gera-se um ambiente, vamos falar ambiente, né? Eu gosto de falar tenant, porque tenant é muito utilizado pelo administrador de Microsoft 365, ainda que seja tupiniquim, brasileiro como a gente usa muito tenant, tá? Então, quando você gera ali um ambiente tenant de Microsoft 365, obrigatoriamente você tem que ter um domínio de provisionamento. Não dá para já, eu quero criar o meu tenant sem esse Microsoft aí. Não existe isso. Precisa primeiro provisionar para depois trazer o domínio de subscrição. O domínio que a gente chama de autoridade. O domínio de propriedade, né, ou proprietário, que é aquele teu .com, .com.br, .net, .adv para as advocacias, .br, enfim, a extensão, você sabe que dá para comprar domínios, adquirir domínios, assinar domínios com diversos tipos de extensões hoje no mercado. Inclusive está muito forte aí as extensões .io, .ia, .ai, por conta das inteligências artificiais e das empresas que estão surgindo, aonde o core business é trabalhar com inteligência artificial, né? Antigamente era .com e .com.br no caso do Brasil, também continua muito forte, mas a gente tem aí várias extensões possíveis, tá? Inclusive nichadas por atividade. Por exemplo, advocacias, .adv.br, é muito comum a gente ter hoje, tá? Inclusive só pode ter .adv e usar, ter o site, ter o e-mail, se você é um advogado com carteira da OAB, tá? Isso é uma curiosidade aí que eu deixo aqui na aula para vocês. Precisa ter ali certificado, né? A certificação de classe, né, do advogado é a carteirinha da OAB, é o número de registro da OAB para você conseguir comprar, adquirir e utilizar um domínio .adv.br ou .adv. Alguma coisa. Bom, voltando aqui para o nosso cenário. Domínio de provisionamento vai gerar o tenant, ou o tenant também gera o domínio de provisionamento, tanto faz. Quando você vai fazer a subscrição ou o trial, ele vai gerar um e outro ao mesmo tempo, porque um é dependente do outro, tá? Um é mais conceitual, o outro é mais técnico, tá? E aí, quando esse trial é gerado para teste ou já para subscrição. Se for trial, é teste, né? Se for subscrição, vamos chamar de tenant, porque aí gerou o tenant comprado, assinado, com a subscrição. Você vai ter esse domínio de provisionamento, .onmicrosoft.com, e o subdomínio que você escolheu, porque onmicrosoft.com é o produto raiz,
Então não dá para ter só ele, é a Microsoft que é dona dele. Sempre vai ter um ponto alguma coisa, .microsoft.com. Muito bem, na minha época, lá no comecinho, saindo do Beeples e indo para o Office 365, eu adquiri, eu gerei o meu primeiro tenant, né, com o subdomínio Vision Share That. E aí teve lá o domínio .onmicrosoft.com, e aí nós temos o primeiro domínio. Sempre é o primeiro domínio do tenant, que é este domínio de provisionamento. Ele está aqui embaixo selecionado, tá? Eu vou clicar nele aqui. Curiosidade, tá? Já vou falar dos outros, o que seria diferente do domínio de provisionamento, que são os domínios ali de propriedade, pode chamar de propriedade. Como, por exemplo, o meu primeiro que entrou, que foi o visionsharetecnologia.com. Tá? O que eu quero mostrar nesse momento é que o único que aparece na coluna de provedor DNS, Domain Name Service, como Microsoft 365, é o próprio domínio de provisionamento. Nenhum outro aparece porque nenhum outro partiu da Microsoft. Ele pode ser configurado, trazido para o ambiente Microsoft, mas ele não nasceu no nascimento do tenant. Quem nasce aqui é só um domínio e é o domínio de provisionamento. Então, mais uma forma de você visualizar essas informações aí, tá? Ele já nasce íntegro, já nasce pronto, porque é da própria Microsoft, ela mesma já configura o seu roteamento interno, que a gente chama de Mora, ou Morea por alguns, tá? Ou também domínio de fallback, né? Que fallback por quê? Porque você vai trazendo domínios seus, de propriedade. Esse .com.br, esse .com, tá, vou trabalhar com esses dois aqui. E o onmicrosoft.com, que é o de provisionamento, ele só fica funcionando nos bastidores, até para mim que sou administrador técnico aqui do ambiente. Se por um acaso der problema no meu domínio de propriedade que eu trouxe, .com.br, né, ou nos meus domínios de propriedade, quem passa a responder, quem segura o serviço é o domínio de provisionamento. Por isso que ele se chama de fallback também. É ele que vai segurar as pontas, porque ele é naturalmente da casa. Ele nasceu com a casa. Ele não foi trazido, tá? Então ele funciona nos bastidores ali nesse sentido, ok? Também. Vou entrar aqui na configuração dele, para vocês verem que ele tem aqui, ó, a informação de que está íntegro, tá? E o mais importante é que a gente vá aqui nos registros DNS para ver se está tudo certo. Nesse caso aqui vai estar tudo certo, porque ele é interno, é a própria Microsoft, ó lá. Inclusive são bem específicos, ó. São vários TXTs ali, ó, para DKIM, tá vendo? Ele é diferenciado mesmo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho o visionsharetecnologia.com, que está íntegro, está totalmente configurado, tá? Tenho outros aqui que eu utilizo também, mas o meu padrão que eu estou utilizando hoje como default, como padrão, se você enviar um e-mail para mim, se por acaso eu precisar enviar um e-mail para você, vocês vão ver esse endereço aqui, que é bem parecido com o anterior. Eu trabalhei anos com esse aqui, depois eu comprei o .com.br para dar uma cara mais empresa brasileira mesmo, né? O .br existe para isso, para falar, sou uma empresa brasileira, já logo no domínio do site, no domínio do e-mail ali. E passei a trabalhar com ele, depois fiz até vários redirecionamentos, tá? De .com para .com.br, tanto nos endereços de e-mail quanto no meu site, né? Acessou visionsharetecnologia.com, que é como os clientes mais antigos acessavam, ele direciona para o .com.br. E no caso dos e-mails, que eram visionsharetecnologia.com, hoje são visionsharetecnologia.com.br, né? O domínio dos e-mails. Mas quem manda para visionsharetecnologia.com, a gente tem aliases, alias, nas caixas de correio nos usuários, vai chegar do mesmo jeito para não se perder comunicação, nem com clientes antigos e nem com clientes novos que já passam a nos conhecer com a extensão .com.br. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é que selecionando aqui, vocês vão ver que ele também está íntegro, ou seja, totalmente configurado. Quando eu falo totalmente configurado, são os apontamentos na zona externa de DNS desse domínio, que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Aqui ele diz o seguinte, que é ou um domínio genérico, esses dois aqui, eles são serviços de SBC do meu PABX virtual conectado ao Microsoft Teams. Então são domínios genéricos que conectam inclusive no Azure, né? Consomem serviços e configurações do Azure. E esses unknown aqui embaixo, tá vendo? Ó, estão como íntegros concluídos, são de nuvem, mas aparecem com esse status, porque não nasceram no tenant. Não são de provisionamento, são de propriedade. Vieram de outra hospedagem de domínio de DNS. Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. No caso do domínio visionsharetecnologia.com.br, que eu já setei como padrão, né? Para setar padrão é fácil, você seleciona e seta aqui como padrão,
tá? Esse como já é padrão, não aparece, né? Mas se eu pegar um outro aqui, ó, deixa eu pegar o ponto .com de novo, ó. Aí, ó, eu posso definir como padrão. Isto aqui significa apenas, deixa eu já explicar, que quando eu torno um domínio secundário, né, não vá tornar domínio que não está íntegro, não está completo como padrão, você vai acabar com seu tenant. Primeiro, implementa, configura, traz para cá, deixa ele totalmente configurado, ou seja, com status íntegro, para depois transformar ele como um padrão, tá? Mas vocês vão ver que esse transformar como padrão acontece automaticamente. Quando você traz um domínio, principalmente quando você traz o primeiro domínio de propriedade, tá lá o de provisionamento ou Microsoft, que é o padrão mesmo do tenant, esperando chegar o primeiro domínio de propriedade. E geralmente as pessoas trazem um domínio só mesmo para trabalhar, tá? É mais quando você trabalha com mais marcas na empresa, né? Ou empresas do mesmo grupo que tem um CNPJ, mas tem vários grupos, células, e cada um trabalha com um domínio, uma marca diferente. Então você vai trazendo as marcas, os domínios das marcas para cá. Quando você traz o primeiro domínio de propriedade e configura ele corretamente, de início a fim, ele vai se tornar um domínio totalmente configurado, íntegro e já vai se tornar o padrão. Então, este aqui, enquanto não tem nenhum de propriedade, o On Microsoft, ele é o padrão. Quando você traz o primeiro, lá no finalzinho do passo a passo de configuração, de trazer o domínio, ele já vai fazer tudo isso ao mesmo tempo. Vai ficar como íntegro, totalmente configurado, e já vai virar o padrão. Inclusive, ele informa lá na última etapa. Pronto. Domínio ok, configurado e padrão. É claro que depois você pode trocar isso aí, né? É só um selecionar e mudar ali. Mas veja, o domínio padrão que está padrão no meu tenant agora é o que deve ser padrão, porque é o que eu utilizo mesmo. Mas o que eu quero mostrar é que, entrando agora nas configurações, olha lá, visão geral do meu domínio, visionsharetecnologia.com.br, totalmente configurado, portanto, status íntegro, e aí nós vamos aqui para registros DNS. É aqui que reside o trabalho mais técnico que você precisa fazer ao implementar o Microsoft 365 numa empresa, tá? Então aqui você vai notar aqui embaixo, vamos descer aqui, ele vai explicar, né, o que é o DNS, que você precisa fazer os apontamentos, né? Apontamento é a mesma coisa que registro ou registrador. É gravar um record, né? Um valor numérico ou alfanumérico. Este é o tal do apontamento, pessoal. Este é o tal do registro ou do registrar na zona externa de DNS do domínio, tá bom? Então vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho vários registros, cada linha dessa é um apontamento, é um registro, certo? Que a Microsoft está gerando e me entregando para eu colocar na hospedagem da zona externa de DNS do meu domínio. Presta bastante atenção, que isso aí eu estou dando bastante foco e estou falando bem parametrizado assim, bem pausado, porque é definição. Se você entender isso aqui, você vai implantar 365 adoidado aí. Você só não vai passar no exame AB900, você vai virar um consultor Microsoft para implementar tenants de Microsoft 365 nos seus clientes, tá? Seja na sua empresa que você está entrando como TI, a empresa está nascendo ou está implantando hoje com você, sendo contratado CLT como TI da empresa, né? E tá na sua época de entrada, está ali se adquirindo e adotando o Microsoft 365, isso tem acontecido durante todos esses anos, né, desde que 365 é 365, ou você trabalhando para uma consultoria de TI, como eu, que tenho uma consultoria de TI e implanto, né, sempre estou implantando o Microsoft 365, então essa vivência é mais frequente, tá? Casemiro, o que são esses agrupadores aqui? Microsoft Exchange, Mobile and Security básico, Domain Case Identified Mail, né, o DKIM. Bom, justamente são agrupamentos de registros, de apontamentos para a zona externa de DNS de domínios. Então aqui nós temos 3 registros muito importantes, 3 apontamentos muito importantes do produto, da solução Microsoft Exchange, que a esse ponto você já deve saber que é a solução de correio corporativo da Microsoft, de e-mail de trabalho da Microsoft, né? A gente já falou de licenças, então você sabe que nós temos ali o Microsoft Exchange Online, plano 1, caixa de 50 GB, ou plano 2, caixa de 100 GB, cada um com suas particularidades, mais recursos, menos recursos, etc. Mas é Microsoft Exchange. Falou Microsoft Exchange, falou de correio corporativo, tá? Por que eu não falo e-mail? Eu não gosto muito de falar e-mail corporativo. Porque o conceito nicha um pouquinho, né? Não é só e-mail, tem calendário, tem contato, tem atividade que hoje está integrado com o To-Do, toda essa questão. Falar correio é mais tranquilo nesse sentido. Abrange mais, tá? Até no conceito, até na hora de falar, ok? Então aqui nós temos MX, né? O considerado
o bambambam bam, bam dos registros aí, que ele é o registro mais importante no sentido de meio flow, né? Para o meio flow funcionar. O que é meio flow? É fluxo de e-mail, traduzindo para o português. Quando você envia um e-mail original para alguém, você está fazendo um meio flow. É um fluxo de e-mail que sai de um destinatário, de um remetente para um destinatário, ou de um remetente para vários destinatários, porque você pode copiar várias pessoas no campo para, com cópia oculta. Quando a pessoa responde, é outro meio flow, é outro fluxo de e-mail, é um fluxo de resposta. Ou responde a todos, ou encaminha, etc, etc. Basicamente, isso é usar e-mail, certo? Usar e-mail é mandar e-mail, responder e encaminhar. Ok. Por isso ser a definição de fluxo de e-mail, então existe um protocolo, né, que é através de um registro apontado na zona externa de DNS dos domínios das empresas, que faz esse mail flow funcionar respondendo pelo domínio, atrelado ao domínio. É o MX, tá? Então, sem MX, não tem mail flow. Você não consegue usar um serviço de e-mail enviando, recebendo, respondendo, encaminhando mensagens de e-mail através de um sistema qualquer de e-mail. Aí eu paro até de falar do Exchange, qualquer outro serviço de e-mail usa esse tipo de tráfego, porque é universal, é global, tá? Aí nós temos o TXT, que na verdade é um registro, ele é do tipo TXT, mas ele é um registro de SPF, de segurança. É isso aqui que vai trazer as principais camadas de segurança para o e-mail, para o uso do e-mail na organização. Então esse SPF aqui, tá vendo que é spf.protection.outlook, vai trazer, na verdade, vai habilitar a conexão com um servidor que a gente chamava de FOP antigamente, Forefront Online Protection for Exchange. Aí o produto foi remodelado, é como se fosse a parte de antivírus dedicada, robusta do Exchange. Antivírus, anti-spam, anti-phishing, são várias pragas virtuais hoje, né? Antigamente tinha mais o spam, que não chega a ser uma praga, o spam é uma prática indesejada, né? Mas aí tinha o phishing, que começou a nascer no e-mail, né? Nasceu no e-mail, e aí os vírus, né? Por isso que se popularizou antivírus. Hoje, essa nomenclatura está desaparecendo, porque não são vírus, é um tipo de praga virtual. Né, de malware, que a gente chama. Tem tantas outras, né? Tem vírus que infecta, tem vírus que estraga a máquina porque corrompe arquivo, tem vírus que só se replica, tem os famosos cavalos de Troia que vão se infiltrando para fazer um monte de coisas. Tem os keyloggers, que são os hackers que vão olhar para o teu teclado, você não sabe, tá ali, tudo que você digita no dia tá ali, se digitou coisa que não podia, tá pegando, se digitou senha de banco, tá pegando, né? Tantas e tantas tipos de pragas virtuais hoje, né? Então, esse tipo de solução que agora virou Exchange Online Protection, né? Teve uma mudança de nome aí, claro, o produto ficou melhor, super integrado ao Exchange e vai te proteger em várias camadas aí. Anexos maliciosos, imagens com código malicioso, corpo de e-mail com código malicioso, anexo com código malicioso. Tudo ele vai abrir a porta para começar a proteger e é claro que a gente vai introduzir aí algo muito importante que é o Microsoft Defender, Microsoft Purview, para tomar conta, né, para expandir esse gerenciamento dessa segurança, dessa conformidade, tá bom? Mas tá aqui. Essa é a porta de entrada, a conexão principal para toda essa conectividade com a parte de segurança da tua licença, né, que o usuário tem dentro da caixa de correio dele, possa trazer para ele de benefício. Bom, nós temos um terceiro registro aqui, que é um registro diferente também, cada um que eu estou falando agora está sendo diferente, MX, TXT, para SPF, e CNAME, que muito embora, né, o CNAME é o registro mais comum que a gente encontra, né, muito embora tenha um nome tradicional e genérico de CNAME, ele é um registro de auto-discover. É o primeiro registro, inclusive, que passa a ter um host, um nome de registro próprio, proprietário. Até agora a gente pôde usar, por exemplo, o arroba como nome, né? Vocês vão ver que na hora de colocar, de registrar lá, daqui a pouco eu faço com vocês uma simulação, eu coloco arroba no nome, não me preocupo, o mais importante é o valor, é o conteúdo daquele apontamento, daquele registro, tá? Aqui, por exemplo, ó, é o próprio meio flow. Esse aqui é o valor do meio flow para funcionar certinho, é o nosso exchange, ó lá. Se clicar aí, mostra mais detalhes aqui do registro, tá? E se eu clicar em TXT também, é uma telinha de detalhe, na verdade, muito simples. Agora nós temos aqui o Auto Discover, tá vendo? Deixa eu mostrar lá atrás, que aí você tem a visão geral de mais registros ali. O Auto Discover, né, se for traduzir, é a autodescoberta, ou descoberta eletrônica.
Quando não existia esse tipo de registro para facilitar a vida do administrador de TI no geral, tá? Porque a Autodiscovery existe não só para Exchange, existe para outros serviços também, né? Ele funciona para tudo, na verdade, não só para servidor de e-mail, funciona para tantos outros serviços que precisa de uma descoberta automática, rápida, que traga as configurações básicas e economize tempo. Quem já é antigo aí no mundo dos e-mails empresariais e já trabalha com o Outlook, sabe que até nas versões primórdias do Exchange, que era server na época, não tinha online, né? O online veio com o Beeples, que foi a primeira versão do Microsoft 365. Sabe que, e quando trabalha também com o Outlook e outro tipo de servidor de e-mail que não o Exchange, sabe que vários parâmetros têm que ser configurados para configurar uma caixa de e-mail, uma mailbox, dentro do Microsoft Outlook. Vamos pegar um Outlook antigão, Outlook XP, na época do Office XP. Não estou falando de Windows XP, é do Office XP mesmo. Teve uma versão aí do Office chamada Office XP. Cheguei a trabalhar com ela, acho que foi a primeira com a qual eu trabalhei. Ou foi 97, na verdade, já transitando para o XP. Muito bem, depois dela nós tivemos aí, se não me engano, o Office 2003, aí sim era a época do Windows XP. Enquanto o Windows XP estava aqui trabalhando, sistema operacional, nós tínhamos paralelamente o Office. Sempre tem, né, uma versão de Windows trabalhando paralelamente a uma versão de Office. Quando a Microsoft atualiza uma grande versão do Windows, ela atualiza também uma grande versão de Office e de outros produtos de back-end, de servidores também, como o SharePoint na época, como o Exchange na época, tá bom? Só para você saber que a Microsoft trabalha com waves, life cycle, ciclo de vida de produto. E vai uma galera toda aí, dependendo desse ciclo que ela está trabalhando ali, tá? Então, nessa época, né, de Outlook 2003, Outlook XP, acho que até o 2013 ali, o primeiro que foi depois do 2003, ou melhor, teve 2007, 2003, na época do Windows XP, Office 2007, na época do Windows Vista, e a Office 2010 na época do Windows 7, tá vendo? Tudo seguindo ali as versões. Claro, o Autodiscover começou a ser criado, né, essa tecnologia, esse tipo de registro na zona externa de DNS para ser utilizado, mas antes disso tinha que ser na mão. O que é ser na mão? É você pegar ali todas as configurações da sua caixa de correio que está hospedada no servidor de correio, tá? Então você vai lá no Exchange e pega as informações para conectar no Outlook. Qual que é o endereço host de entrada, IMAP, POP, cada um vai usar uma porta. Qual é a porta? Qual que é a porta de saída? SMTP, né? E aí tinha algumas que poderiam ser trabalhadas, uma principal, mas tinha uma outra secundária backup ali de contingência. Qual que é o tipo de criptografia que vai ser utilizado entre o cliente Outlook e o servidor Exchange? SSL, TLS, várias configurações manuais que demoravam um tempinho ali mesmo para ser configurado no Outlook para que a conexão MAP ou IMAP ou POP entre cliente Outlook e servidor Exchange funcionasse. Depois que o recurso, o Autodiscover foi criado, nesse conceito, e depois a prática, claro, já funcionando ali nos ambientes, o que você precisa fazer é colocar na zona externa de DNS o apontamento CNAME de Autodiscover para nada disso ser preciso. Na verdade, é preciso duas informações. Passou a ser preciso apenas usuário e senha. E-mail lá, mauricio.casemiro@visionsharetecnologia.com.br, senha, parará, parará, parará. E pronto, porque esse processo acessava um lugar no servidor que puxava o registro Autodiscover e o Autodiscover entregava todas essas informações prontas para o cliente de e-mail Outlook. Entregava porta, SMTP, saída, entrada, IMAP, MAP, criptografia, TLS, SSL. Entende? Então é isso que o Autodiscover vai fazer. Por isso que hoje a facilidade de configurar um Outlook, uma caixa de correio, no smartphone, no tablet, no Outlook mobile, em outro cliente de e-mail do Outlook, outro cliente de e-mail, né? Thunderbird, EM Client, tem tantos no mercado, Spark também, né? Parece que tem um Spark no mercado muito bom que o pessoal usa, que são os concorrentes, inclusive, do Outlook, as alternativas ali do Outlook, ou o próprio Microsoft Outlook. Basta que você coloque usuário e senha. Colocou usuário e senha, dê um avançar, um OK, um next ali, ele vai dar, né? Vai rodar alguma coisinha ali, daqui a pouco sua caixa já aparece. Esse é o responsável para isso aí acontecer, tá bom? Vamos para o grupo agora de Mobility and Security, básico.
Eu gosto que a Microsoft, por algum motivo, em inglês aqui na mesma frase em português, né? Mas tá tudo bem. Então aqui nós temos a parte de mobilidade e de segurança, né? O mais bruto para abrir ali a conexão necessária com o Defender, com o Microsoft Defender, o Microsoft Security, com o Microsoft Purview, que era o Compliance antigamente, né? O nome dos produtos. Então aqui são dois registros também do tipo CNAME, olha só que interessante, tá? Também com nomes, né? Com host. Host significa nome do apontamento, tá? Personalizados, tá vendo? Ó, Enterprise Registration e Enterprise Enrollment. Aí você vai descobrindo mais ou menos o que faz. Envolve até o Windows, porque fala de Windows aqui. Opa, tá falando de Windows? Tá falando de sistema operacional? Tá falando de dispositivo, então, claro. Enterprise Registration Windows.net. Então aqui é o processo de registro. Quando uma máquina ingressa ou faz ali o cadastro no Intune, que é a plataforma de gerenciamento de dispositivos. É o nosso System Center, Configuration Manager da nuvem. Quer ver uma coisa? Já tem aula nesse curso, em outros cursos, tem aula no meu canal gratuita sobre isso que eu vou mostrar agora, tá? Que é mostrar aqui a versão de Windows, tá? Não tente utilizar o Windows 11 Home. Utilize ou Professional, que é o Pro, é a mesma coisa, ou o Business, ou o Enterprise, que são versões empresariais. Se você usar Home, Home é para usuário doméstico, é usuário Hotmail, é usuário Xbox, não é para empresa. E não vai funcionar muito bem, vai dar um monte de problemas depois, tá? Você vai ter aí serviços corporativos que não vão conversar o seu Windows 11 Home com o seu Microsoft 365, ainda que seja uma licença Basic. É Basic, é Microsoft 365 Basic, mas já é empresarial. Ela está esperando que você conecte um Windows 11 empresarial. Business, Pro ou Enterprise, tá? Então aqui, ó, primeira coisa, vamos verificar isso aí? Sistema, lá embaixo, sobre... Olha lá, especificações do Windows, Windows 11 Pro. Muito bem. Segunda coisa, ainda em configurações, barra lateral esquerda, agora a gente sai de sistema e vai para contas. Em contas, nós descemos aqui na área de acessar trabalho ou escola. Por que a Microsoft coloca trabalho ou escola? Porque são os dois escopos corporativos mais conhecidos. A Microsoft trabalha com 4 escopos corporativos. Ela comercializa a Microsoft 365 no âmbito corporativo para 4 pilares. Empresas no geral, provavelmente como eu e como você, se você não for uma instituição de ensino, tá? Indústria, tanto faz, varejo, indústria, vertical, não importa. Empresa no geral. Qual que é o segundo pilar? Instituições de ensino. Essas são bem segmentadas. É tanto que a gente fala de education. Existe toda uma tratativa da Microsoft diferenciada para quem é do ramo de educação, para quem é instituição de ensino. Desde creche até universidades, tá? São tratadas dessa forma. Só o nome, para tratar diferente, para cobrar diferente? Não. Você vai perceber, por exemplo, que os produtos são totalmente segmentados para alunos, professores e corpo administrativo. De fato, é emoldurado para o ambiente education, tá? Aí nós temos, não aparece aqui, mas tem mais dois, que são governos, que também tem toda uma questão de governança de dados, de segurança, que é específica e ela entrega nesse sentido, até nos contratos, inclusive, tá? De licenças de Microsoft 365 e os produtos em si. E para ONGs, né? Instituições não governamentais, sem fins lucrativos, que podem solicitar até gratuidade ali, né, reportando os documentos necessários para a Microsoft enquanto ONG. Então são 4. ONG, governo, empresas no geral e instituições de ensino. Não deixam de ser organizações, todas as 4 são organizações, mas com suas características ali. E aqui ela informa as duas mais populares, digamos assim, por isso trabalho ou escola, tá? Muito bem, aí aqui você vai ver que eu tenho a minha conta de Microsoft 365 ingressada. Eu fiz join, tá vendo? Ó, conta corporativa ou de estudante, se eu fosse uma instituição de ensino, tá? Ingressada. Então aqui eu fiz um registro, eu fiz um join, tá? E isso tá aparecendo lá no meu gerenciador de dispositivos do Microsoft 365, que pode ser um básico, se você não tem licença que comporta o Intune ou partes do Intune,
tá? A gente vai ver durante esse treinamento aqui o que é o Intune, o que ele faz, mas já dei uma pincelada aqui para vocês, um spoiler, que é um System Center Configuration Manager, né? É um software, uma solução web, claro, nuvem, tudo é nuvem aqui, a partir do Microsoft 365, que vai fazer a gestão dos seus dispositivos, dos computadores Windows que ingressam, dos computadores Apple, os iMacs da vida, né? Com macOS aí, iMac, MacBook Pro, enfim, não importa o modelo. A Apple tem uma infraestrutura mais fechada, um ecossistema mais fechado, né? Os iPhones, que são os smartphones da Apple, os iPads, que são os tablets da Apple, com o seu iOS e com o seu sistema operacional para tablet que é diferente hoje, é o iPad OS, né? Vai gerenciar as políticas, como é que esses dispositivos funcionam, o que vai estar habilitado para a galera utilizar, ou o que vai estar proibido, bloqueado. Não só isso, tablets e smartphones Android também, com o sistema operacional da Google, tá vendo? E Linux também, para vocês terem uma noção, máquinas Linux também, tá? Então aqui eu tenho a minha máquina ingressada, o meu Windows 11 Pro, e está devidamente atualizada, é uma outra coisa que eu não posso deixar de falar. Máquina desatualizada, sem uma solução de segurança de antivírus, ó, a minha está com a reinicialização pendente, ó, tem que reiniciar. Assim que eu finalizar aqui eu já reinicio, porque ele traz aí as atualizações necessárias, não só de segurança, mas de para funcionar, né? Para funcionar com o que está chegando de novidade e de recursos novos que chegam também. Muito bem, esse Enterprise Registration e esse Enterprise Enrollment, olha lá, Enrollment as Managed Microsoft.com, é o início de tudo, é a porta de entrada, é o plug inicial para essas coisas começarem a funcionar lá no Intune, lá no gerenciamento de dispositivos, tá? E o último grupo que a gente tem volta a falar de segurança, nenhum deixou de falar de segurança, mas aqui é o DKIM, tá vendo? Ó, Domain Key, Identified, Mail, voltou a falar de e-mail, parte de Exchange, já poderia estar lá em cima, mas aqui é mais voltado para segurança mesmo do que para e-mail no sentido de proteção mesmo, né? Então tá aqui, ó, Selector One Domain Key e Two Domain Key, né? E aí você tem aqui, tá vendo, ó, o primeiro registro, só muda o 1, 2 aqui, né? O 1 e 2, o restante, a estrutura é a mesma. Muito importante para funcionar os filtros de segurança, para funcionar os recursos, para o seu e-mail não cair como um domínio na blacklist de spammers, né? Ele ter uma boa entregabilidade, né? Que é a taxa de e-mails que você envia, responde, encaminha e chega na caixa de entrada, porque o ideal é chegar na caixa de entrada dos destinatários e não ficar caindo na pasta de spam dos destinatários, ou até ser considerado um phishing. Se isso aqui não está bem configurado, a entregabilidade do seu correio dentro do Exchange não vai ser boa, e ela precisa ser, já começar muito bem configurada para você ter uma boa entregabilidade nos seus destinatários, tá? Muito bem, olha lá, tudo configurado, hoje não precisa mais dos famosos registros SRV, que eram necessários para funcionar, e porta UDP50, TCP80, 443, para funcionar a parte de voz, de vídeo, de comunicações unificadas, do Office Communicator, mais Live Meeting, que virou Microsoft Link, que virou Skype for Business e que ainda usa essas tecnologias e necessidades em uma zona de DNS externa de domínio, que vai ser utilizado na solução, mas on-premise, porque no caso do Teams a Microsoft desenvolveu tudo do zero, da nuvem e para nuvem. Então tá tudo pronto no Teams, não precisa mexer com SRV mais aqui, tá bom? Antigamente precisava. No meu antigo domínio tem, posso até mostrar para vocês, tá? Que é o .com, eu acho que eu não removi, né? Porque não precisa também. Ele só não vale, mas só não é necessário mais. Olha o .com lá, meu mais antigão, que também tá totalmente configurado, tudo certinho. Olha lá, MX, TXT CNAME. Não, a Microsoft removeu, ela mesma removeu. Os SRVs que não são mais necessários, tá? O Teams ele já tem uma tecnologia até de back-end melhor. Bem, voltamos então aqui para a gente não sair da tela. E uma vez que isso aqui está configurado corretamente, como é que eu sei, né? Então, o primeiro ponto aqui é você adicionar um domínio. Vamos lá. Página inicial, domínios. Adicionar domínio. E aí você vai trazer o domínio que você comprou. Primeiro, você precisa ter adquirido esse domínio, comprado em alguma hospedagem, colocado ali o seu CNPJ certinho, tem o órgão responsável que você vai ser responsável, vai responder por aquele domínio, né? A compra de domínio é uma coisa séria. Então compra com base no seu CNPJ, cria uma conta. Depois que você escolher a sua hospedagem de domínio, cria uma conta onde você confia, numa hospedagem que você confia. Cuidado com essas agências da vida. A gente que é consultor Microsoft, a gente sabe disso.
Quando o cliente final nosso ele compra o domínio diretamente com a hospedagem, ele tem um controle, ele tem a console de administração, como eu tenho aqui, tá vendo? Ó, no caso é a Hostinger. Agora, tem algumas agências aí que você encontra que vai te oferecer um valor menor pela hospedagem do site, vai fazer seu site, vai te dar umas caixinhas ali com espaçozinho ok, né? E vai te cobrar um valor ali. Só que ela compra o domínio para ela e coloca na console dela. Essas agências, tá? De webmasters, enfim, de programadores, de designers, né? Agências de marketing. Você vai lá com ela, você só olha para o dinheiro, compra com ela. O que ela vai fazer? Ela vai comprar o domínio que é seu, tem a sua marca, só que ela vai comprar para ela e vai colocar na console de registros dela. E aí dificulta, porque quando você for mexer, é só ela que vai mexer, você tem que pagar sempre para ela. Aí imagina, que é o que acontece com a gente, consultor Microsoft. O cliente vem até a gente, descobre o Microsoft 365, quer usar Exchange, porque é a melhor solução de correio de mercado, corporativo, correio corporativo, orça com a gente, fala ali as caixas que tem, quando vai começar a levantar já tem trave, porque tem que acionar a agência não entrega as credenciais administrativas, porque ter acesso à credencial administrativa desse tipo de agência vai ter acesso a todos os domínios de todos os outros clientes que essa agência tem, não só desse cliente que quer ser meu, que está cotando comigo migração para Exchange. Aí ela não entrega credencial. E algumas não ajudam a colocar os registros para poder configurar o domínio. Então elas monopolizam, né? Eu já estou falando isso porque é uma vivência, eu encontro direto isso acontecendo. Então assim, se de repente você que está assistindo esse vídeo agora, você não sabia disso, corre dessas agências por esse motivo, porque elas monopolizam a gestão do domínio, porque na verdade você paga um serviço para ela, mas o domínio não é seu, é delas. E uma vez estando atrelados a um contrato que está com base no CNPJ delas, você não consegue fazer muita coisa, nem judicialmente elas têm ali, tecnicamente, o direito sobre o domínio. Compra você na sua hospedagem você mesmo, para você ter o direito, né, o poder sobre o domínio ali, o governo sobre o domínio, e você mesmo pagar, você mesmo administrar, você mesmo mexer, contratar o desenvolvedor que você quer para o teu site, refazer teu site, que não é com o Microsoft 365, tá? Site é outra coisa, mas na parte de colocar apontamentos na zona externa de DNS, como o Microsoft 365 precisa colocar, você vai ter essa autonomia aí, tá? Então só para mostrar para vocês aqui, ó, o meu .com, e aqui você vai colocar, né, por exemplo, domínio Brasil, vou colocar bem diferentão aqui para ninguém ter criado, né, tentado criar dessa forma aqui, .com.br. Olha lá, usar este domínio. O que ele vai fazer? Essa console vai gerar um primeiro registro TXT com um começo chamado MS. Olha as três opções aqui, ó. Adicionar um registro TXT ou DNS do domínio, que é o que a gente vai fazer, é o mais fácil, uma vez que você já tem acesso à console de zona externa de DNS de domínio, você pode adicionar direto o MX se você quiser. Não quer adicionar o TXT? Porque o TXT é só para validar. É só para você validar a propriedade do domínio. É só a Microsoft dizendo assim para você: ei, administrador que está querendo implementar Microsoft 365 nesse domínio aí, me prova que você é dono desse domínio, que você tem administração sobre esse domínio. Aí como é que ela faz isso? Ela te entrega um registro, você pega esse registro, aponta na zona externa de DNS do domínio, espera propagar, propagou, o validador da Microsoft vai identificar, vai falar, epa, ele é administrador desse domínio mesmo, provou para mim, então ele pode usar ele aqui no Microsoft 365. É a forma que a Microsoft valida a propriedade de domínio, tá? Mas você pode fazer isso diretamente com o MX. E também, se já tiver acesso ao diretório onde você sobe os arquivos do site, né? Ou no diretório root lá do FTP da hospedagem do site, você pode subir um arquivozinho que ela vai gerar para você. Você hospeda lá, espera propagar e também faz a validação por aqui, tá? Eu só vou gerar aqui, ó, continuar, para poder você ver que ele vai gerar. Ó lá, gerou. Se eu realmente tivesse comprado esse domínio que eu não comprei, não adquiri, e eu tivesse acesso à console administrativa da zona externa de DNS dele agora, seria o momento de eu começar a registrar ele. Mas vou fazer o seguinte, vou voltar aqui para domínios, e aí você vê que ele ficou aqui penduradinho, ó, porque eu já iniciei um processo. Sempre que quando você inicia um processo de adição de configuração de um novo domínio na console de domínios administrativa do Microsoft 365, ele para aqui em instalação incompleta, nunca verificou ou em andamento. No nosso caso foi só um teste, então eu posso muito bem vir aqui e pedir para remover
porque foi só um testezinho. Ele só chegou a fazer o comecinho, que é gerar o TXT do tipo MS. Casemiro, deixa eu dar uma olhadinha lá então, na sua zona externa de DNS do seu domínio. Vamos lá. É lá que eu vou mostrar que a gente tem aqui, ó, dentre outros registros que servem para a própria e a partir da própria hospedagem, tá? Outros serviços que eu trouxe para cá. Olha o meu antigo SRV aqui, ó, que era do Link, do Skype for Business, tá aqui ainda, tá registrado. Eu posso remover porque ele não faz mais sentido, mas tá aqui. Não vai fazer nem mal nem bem, só tá aqui, né? Porque lá no passado eu precisei configurar. Olha o meu MX aqui, ó, tá aqui. Tanto que se eu vier aqui, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos entrar no meu domínio.com.br, tá? Pegar aqui, ó, o valor, tá vendo aqui, ó? Pegar o valor, dar um F3 lá na minha hospedagem e ele vai circular ali embaixo, que é exatamente o mesmo valor de registro. Se eu fizer isso com o TXT de SPF, que é a parte de segurança, Exchange Online Protection, olha lá, vai encontrar, tá? E se eu fizer com o Autodiscover, também vai encontrar. Então, cadê o MS? Por que o MS não aparece aqui? Porque o MS é o primeiro, é só para validar, só para você provar para a Microsoft que você é administrador daquele domínio. Provou, ele não vem para esses restantes. Esses restantes que sempre aparecem aqui para consulta, como eu fiz agora com vocês, são os de funcionalidade, para os serviços do Microsoft 365 funcionar. Segurança, conformidade, gerenciamento de dispositivos, e-mail, esses ficam. O MS não. Mas eu quero mostrar para vocês que o meu MS continua aqui, ó. Um MS bem antigão, né? Olha só, meu tenant é bem antigo. Foi na época que eu implementei, tá? Então tá aqui, meu MSzinho TXT. Muito bem, e aí eu vou colocando todos eles e vou esperando propagar. Aí eu dou uma dica para vocês. Para a propagação, é só você esperar e avançar nessa própria console de adição de domínio, de apontamentos, que a própria console vai validar para você. Mas, se você não quiser usar a própria console da Microsoft toda hora, porque às vezes valida rápido, às vezes valida um pouco mais demorado, mais devagar, vai depender da sua hospedagem, tá? E não tem tempo padrão, cada dia um dia, vai depender de como é que tá a zona externa de DNS mundial, né, de servidores DNS, como é que tá a internet no geral, como é que tá a velocidade de WAN no geral, mas em média, em menos de 10 minutos, ele já propaga, tá? Então, o que vai fazer você, o que vai te ajudar a entender se está propagando aos poucos ou se não está propagando para nada? Que daí a console do Microsoft 365 não vai te dar essa validação mais pulverizada, mais step by step. Só que esses sites aqui te ajudam, tá? Por exemplo, DNS Checker. Eu vou digitar assim, ó, DNS Checker, e vai aparecer alguns para vocês aqui. Tem esse que é o dnschecker.org, funciona muito bem. Eles aparecem logo na primeira pesquisa do Google aqui, primeiros resultados. E tem esse aqui, ó, What's My DNS, que funciona muito bem. Vão ter vários, na verdade, pode testar aí o que você se adapta melhor. Esses dois que aparecem para mim nas primeiros resultados de pesquisa funcionam muito bem para mim, tá? O que você vai fazer? Ó, essa é a carinha dele. Você primeiro vai colocar o domínio aqui, tá? Então, o domínio com o qual eu estou trabalhando aqui é o visionsharetecnologia.com.br. Deixa eu copiar ele aqui que ele está prontinho, poderia ter digitado na mão. E eu vou aproveitar e já vou para o outro site, que inclusive eles são até bem parecidos, né? Ó, a interface deles é bem parecida. Você tem aqui onde você cola o domínio. Aí você tem, vamos voltar para o anterior, você tem aqui o que você quer checar, monitorar, validar. Ah, eu quero checar o TXT inicial, que é o de propagação inicial, para validação de propriedade do domínio. Coloca que é TXT e dá um search, só que aí ele não vai validar só isso, porque tem outros TXTs que você apontou. Olha só, o SPF de segurança é TXT também. Então ele vai também checar todos os TXTs que tem, e até os outros TXTs que você apontou por conta de outros serviços que não tem nada a ver com o Microsoft 365. Olha lá, achou tanto o MS, tá aqui ó, primeiro, e achou o SPF. E tudo verdinho, porque tá corretamente propagado. Ah, nós temos um Not Resolved aqui ó. Olha lá no Paquistão. Alguma coisa está acontecendo lá nos servidores DNS do Paquistão que lá não está funcionando, mas tá tudo bem para mim, tá? Mesma coisa aqui, vamos fazer o mesmo teste aqui, porque às vezes, mesmo mudando de serviço, de checagem, ele te dá
informações um pouco diferentes. Ó, aqui basicamente no mundo todo, opa, voltou alguns X aqui, ó. Singapura, na China, Alemanha, talvez? Não, em Amsterdã. E aqui no México não tá tão ok não, né? Você vê, né? Então, um checador e outro checador. Vamos ver o MX. Então aqui, ó. Que aí quando você for apontar o MX e esperar a propagação, vai vendo por aqui. Porque vai começar a aparecer mais verdinhos, mais right, mais oks do que vermelhos. Os vermelhos vão diminuindo porque vai propagando até ficar tudo certinho, tudo propagado, tá? Aqui também. E assim você faz com os CNAMEs também, tá? Olha lá. Tu faz com o CNAME, tu faz com o MX, ok? Aonde que estão esses registros? Aqui. Atenção, muita atenção. Mexeu aqui, afetou aqui. Então, como a gente tem vida diária de consultor, o que a gente vê muito acontecer? Chega no cliente, implementa o 365 para ele, traz o domínio, filé. Tá começando do zero? Caixas novas. Tá migrando? Tá bom, vamos migrar os documentos para SharePoint, para OneDrive, vamos migrar as caixas de correio para o Exchange, configurou domínio ou domínios, filé, entregou para o cliente o projeto. E aí, o cliente geralmente ele contrata uma agência, contrata um desenvolvedor para mexer no site. É muito clássico isso, né? Site, o site, www, o meu aqui, ó, por exemplo. Ó, visionsharetecnologia.com.br. Tá usando meu domínio, mas não tem nada a ver com o Microsoft 365. Isso é uma hospedagem apartada de site mesmo, tá? Usa o domínio, usa o DNS para resolver, mas carrega uma infraestrutura de hospedagem de site. Por acaso, isso aqui é um site que está hospedado na Hostinger, com base no WordPress, que é a tecnologia ali para desenvolvimento. Esse aqui é o meu site. Então, muitas vezes a gente entrega um projeto para um cliente que depois contrata uma outra empresa para poder mexer no site, porque precisa mexer no site, tá tudo bem, precisa mesmo e tá tudo certo, né? Precisa mudar o layout, nosso marketing mudou o branding da marca, o logotipo, a paleta de cores, então o site tem que ser remodelado, ou eu quero colocar um formuláriozinho ali novo no site, informação nova de produto ou serviço novo que entrou, enfim. Cliente precisa mexer no site. Só que para mexer no site, tem que mexer na hospedagem. E as coisas ficam muito juntinhas lá. Site, domínio. E muitas vezes, né? Eu não vou falar muitas vezes, mas eu vou falar que acontece bastante, tá? Esse desenvolvedor, esse webmaster, essa agência, acaba fazendo isso aqui, ó. Por algum motivo, ou ela exclui, ou ela reseta todo o domínio, ou ela vem e edita um domínio que é da Microsoft, às vezes por não saber do que se trata daquilo, não entender muito bem, não ter o know-how necessário para mexer ali, acaba mexendo. E se mexer, por exemplo, se mexer no Autodiscover, editar ou excluir, os Outlooks param de configurar facilmente as caixas de correio nos clientes de e-mail, tá? Do Exchange. Se mexer no MX, meu amigo, vou até dar um F3 aqui, ó. Esse camarada é o que para a empresa. Tá? Por isso que eu falo que ele é meio especialzão, né? Porque mexeu no MX, o MFlow, o meio flow para o fluxo de e-mail. E às vezes o webmaster vai mexer, vai refazer o site ali, vem aqui e reseta. O mais comum é resetar, que aí realmente dá problema em tudo. Aí isso aqui passa a ficar tudo vermelho, com problema e não fica mais íntegro. A gente vai levantando, descobre, tem que voltar aqui, puxar de novo, reapontar de novo, repropagar de novo, revalidar novamente, tá? E aí volta a funcionar. Mas nesse limbo, e-mails são perdidos, então tem que tomar um cuidado, tá? É até bom você que está assistindo essa aula orientar o seu cliente. Se você é um consultor Microsoft que implanta Microsoft 365 e que implanta Exchange Online, ao entregar o projeto para o seu cliente, tem essa boa prática de falar: cuidado com a zona externa de DNS, com os registros do Microsoft 365. Se mexer lá, dá problema no serviço. E vai gerar custo para você, porque você tem que contratar novamente a minha consultoria, ou a consultoria que você preferir, para refazer um processo ali e voltar a funcionar tudo no Microsoft 365. Tá certo? Então, hoje, vocês aprenderam a importância de um domínio de propriedade, de provisionamento primeiro, né? E o de propriedade dentro do Microsoft 365. Dica final: nunca use o domínio de provisionamento, o onmicrosoft.com, para enviar e-mail. Ah, não quero trazer domínio não. Eu não quero comprar.com.com.br não. Eu vou usar o onmicrosoft da Microsoft. Não pode mais usar. Ele está sujo na lista como se fosse ele já está sujo há muitos anos, numa lista de como se fosse spammer, nas blacklists mundiais aí. Por quê? Justamente por pessoas que geraram trials, tenants de Microsoft 365
quiseram testar o Microsoft 365 e ficaram enviando e-mails pelo onmicrosoft.com. Criou uma continha lá, mauricio@visionsharethat.onmicrosoft.com, e tome e-mail, para fora e para dentro da empresa. No comecinho isso ainda era possível. E quando sujava, a Microsoft limpava. Alguma equipe lá limpava o domínio. Quando começou a ter muitos clientes fazendo isso, que é fora de boa prática, não é legal usar o Microsoft, porque não é teu, você tem que usar o domínio que é seu, certo? Provisionamento, domínio de provisionamento é para provisionar, não é para usar, tá? Ela deixou de limpar. E propositalmente, para que as pessoas fossem desestimuladas a utilizar o domínio de provisionamento para enviar e receber e-mails, tá? E aí você traz, claro, o seu domínio de propriedade, tá? Então, não use um Microsoft, ou não queira usar, até porque não vai dar para usar, você não vai ter efetividade, não vai nem chegar nas caixas de correio dos destinatários, ali na caixa de entrada, tá? O Microsoft. O Microsoft é para provisionar tenant, tá? Traga em seguida, ainda que seja para teste. Ah, Casemiro, eu não quero levar o meu domínio porque eu vou testar. Leve, sem problema nenhum. Você vai fazer esse tipo de configuração que eu ensinei nessa aula, não vai ficar com o Microsoft 365, é só você remover o domínio daqui, tá? Ou você apagar os registros que você apontou aqui. Tanto faz, apagando para de funcionar aqui e tirando daqui também para de funcionar com o Microsoft 365. Você usa para o que você quiser, até com a solução concorrente, se você quiser aí o seu domínio ou os seus domínios, tá certo? Agora sim, muito obrigado por ter assistido a mais esta aula e até a próxima aula.